De um dia após o início do julgamento, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a análise da ação que questiona a prisão especial porque tem curso superior. O ministro Dias Toffoli pediu vista no sábado e paralisou o andamento do processo. O julgamento tinha começado na última sexta-feira no plenário virtual do STF. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e a ministra Carmen Lúcia tinham votado para derrubar o direito de prisão especial com cela solitária para portadores de diploma de curso superior. E para explicar para a gente, né, um pouquinho como é que funciona isso, o que pode mudar, está aqui nossa colunista, doutora Luciana Nepomuceno, que é advogada, especialista em direito eleitoral, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Bom dia, Lu, seja bem-vinda. Carol, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia, nossa audiência. Então tá aí, a gente falando sobre prisão especial, a gente trouxe esse tema aqui na semana passada e bombou de comentários, né, a gente falando sobre isso. Eu acho legal a gente começar, Lu, explicando para os nossos ouvintes o que é essa prisão especial para quem tem curso superior, né, em que momento ela ocorre, vale para sempre, não? Como é que isso funciona na prática? Vamos lá, Carol. Prisão especial é uma prerrogativa que a lei confere a determinadas pessoas de serem recolhidas em estabelecimentos especiais, por exemplo, um quartel, enquanto presos provisoriamente. Ou seja, o que é esse preso provisório? Antes do trânsito em julgado, determinadas pessoas têm o direito a essa prisão, a esse estabelecimento diferenciado dos presos comuns. E o Código de Processo Penal traz uma relação, um rol de pessoas que têm direito a essa prerrogativa, que eu vou chamar aqui de privilégio. Dentre essas pessoas, nós vamos ter os portadores de diploma de curso superior. E é essa previsão específica que está sendo hoje discutida nessa ação que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 334, na qual se fala que essa previsão ofenderia princípios constitucionais. Então, isso que está em julgamento. Os portadores de diploma têm direito a ficarem nessa prisão especial, a essa prisão especial, enquanto tramita o processo, ou seja, enquanto presos de forma provisória, ou isso seria ofensivo aos princípios, aos fundamentos do nosso Estado democrático de direito. Então, o que está sendo discutido é exatamente essa questão. Que é uma questão que tem que se levantar há mais tempo, porque, de certa forma, é um privilégio. É um privilégio? Não, de certa forma, não. É um privilégio. É um privilégio. Dispensa até o de certa forma. De certa forma, acho que ele nem necessário. É um privilégio até inexplicável, né? Exatamente. Porque qual seria a diferença do cometimento de um crime por alguém que tem um diploma de um nível de nível superior e outro que não tem esse diploma? Essa que é a questão. Vamos pegar aqui um exemplo aqui para nossa audiência. Um médico primário sem antecedentes pratica um homicídio. E um operador de caixa de supermercado, também primário, com bons antecedentes, pratica o homicídio. Qual é a diferença entre essas duas pessoas para que o médico tenha direito a uma cela especial e o caixa do supermercado, só pelo fato dele não ter um diploma, ficar ali junto com os presos comuns? Então, é um critério que não justifica essa diferenciação, porque a própria Constituição, Paulo, ela traz critérios distintivos pela natureza da infração, pelo sexo, pelo gênero, pela idade. Então, você tem ali motivos substanciais que levam a mulheres não serem encarceradas juntamente com homens. Um ladrão de galinha não ficar encarcerado provisoriamente junto com o traficante. Então, você leva em consideração ao maior risco a integridade física, a integridade moral daquele preso provisório, que justifica um tratamento diferenciado, mas não pelo fato da pessoa ter um diploma superior. Até mesmo, Carol, só para concluir o raciocínio, num país como o Brasil, que a gente sabe que a dificuldade que nós temos de acesso às pessoas a um curso superior
é muito maior. Eu ia pontuar justamente isso, que foi o que eu falei na semana passada. Às vezes não é nem a escolha da pessoa não ter um diploma de curso superior. Muitas vezes ou ela não teve acesso, ou ela não teve dinheiro para bancar, não teve dinheiro para concluir, não teve essa oportunidade. Então, não é uma coisa que a gente escolhe, né? Não é todo mundo que pode escolher. Para alguns é fácil, é mais acessível, mas para outros é muito difícil, quase impossível, na verdade. Então, assim, coloca-se esse critério, mas a pessoa, às vezes, ela não tem essa escolha. Eu gostaria de ter um curso superior, mas eu não tenho condições financeiras, eu não posso largar meu serviço aqui, às vezes tenho 2 empregos para sustentar a família, não consigo estudar. Então, quer dizer, não é uma coisa que a pessoa escolhe, não é um critério de idade que, todo mundo vai fazer certa idade, né, se não morrer antes, enfim. Mas eu também falo, sempre pensei, por que esse privilégio? Por que isso vai acontecer? E parando para pensar que a pessoa, obviamente que isso não define quem é, né, mais criminoso ou menos criminoso, mas se a pessoa teve a chance de ter acesso a um grau de educação maior, ela também tem uma responsabilidade maior em relação aos atos que ela comete. Ela tem mais ali embasamento, ela tem mais conhecimento, pelo menos espera-se que tenha. Claro que isso não vai definir se é mais ou menos criminoso, mas eu acho que até a responsabilidade e a cobrança em cima daquele que teve esse privilégio também de ter acesso a um curso superior é até maior do que da outra pessoa. Ou seja, o grau de reprovabilidade, dependendo do nível de formação, é muito maior de quem não tem. Dentro da paradigma do homem médio, de avaliar se a conduta dele estava correta ou não estava correta. Mas carece de observar a ancestralidade dessa lei. Nós temos que lembrar que essa lei vem de um país onde só os filhos da elite conseguiam diploma de nível superior. Então, como só os filhos da elite obtinham esse diploma, para protegê-los, incluiu-se no Código Penal o fato de que esses teriam a previsão especial. Isso é uma medida que foi feita para proteger aqueles que tinham, há um tempo, e só eles, a condição de ter o diploma de nível superior. E mostra até a previsão na lei de uma regra totalmente discriminatória. Totalmente discriminatória. E, inclusive, pegando o gancho no que a própria Carol falou, nós temos ali dados estatísticos, só média de 11% da população brasileira que tem acesso a um curso superior. Então, esse é um critério discriminatório e por isso que eu falei no início que não é uma prerrogativa da lei. Na verdade, é um privilégio. E caso o Supremo venha, está com pedido de vista, mas caso ele venha julgar procedente o pedido dessa ação que está lá tramitando, é uma ação desde 2015 que está no Supremo Tribunal Federal, é uma forma para que o Estado repense as condições de encarceramento. Porque essa condição especial deveria ser dada e deferida a todo preso de forma provisória. Nós estamos falando de uma prisão provisória. Que nem deveria ser especial, deveria ser digna. Sim, a forma de encarcerar da dignidade da pessoa humana. Então, que a gente não precisa considerar que nós vamos ter todos os presos em provisória com prisões especiais. Não. Toda a prisão provisória deveria ser feita garantindo as mínimas condições para aquele que está encarcerado. Porque nós estamos falando aqui do princípio fundamental da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. E essa dignidade não pode ser balizada se você tem curso superior ou se você não tem curso superior. Existe, nesse mesmo rol do artigo 295 do Código, existe, por exemplo, previsão de que magistrados têm direito a essa prisão especial. Mas por uma questão de garantia da integridade. Imagina você prender, ou seja, um magistrado junto com aquele que eventualmente ele possa ter condenado. Então você tem ali uma justificativa objetiva para essa segregação. Mas isso com certeza nunca se dará pelo balizamento de um grau de instrução. Mas seria interessante que no caminho dessa análise pelo Supremo, acabe-se com todos os foros privilegiados desse país. Você está aí uma discussão que pode ser aberta agora, porque não há sentido se você ter foro privilegiado para nada. Foro privilegiado significa que você está sendo separado de maneira discriminatória, sendo favorecido de maneira discriminatória. E uma coisa que me assusta muito, Luciana, é uma ação como essa, de uma objetividade de análise tão direta. A gente está aqui comentando sobre isso, em 10 minutos chegamos à conclusão de que é discriminatória. Desde 2015 está na mão dos senhores de toga. Eu acho isso um absurdo.
Porque não se trata de algo que seja de difícil compreensão, que requeira análises complicadas e demoradas, que eles tenham que se reunir com cada um dos seus 1000 assessores, não. Eles, por objetividade, assim como a gente está discutindo agora, já deveriam ter percebido isso. Mas a gente não pode tratar as ações que estão em trâmite nos tribunais superiores e até nos tribunais locais, aqui nos regionais, com essa linearidade que nós estamos tratando aqui durante o nosso programa. Existe uma complexidade na tramitação, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, existem o que a gente chama em latim amicus curiae, é a intervenção de terceiros querendo contribuir, e tanto que não tem essa simplicidade de raciocínio que houve um pedido de vista. Se fosse uma causa tão pacífica, um entendimento tão uniforme, por que mas maroto, ministro... né? O pedido do Toffoli é maroto, né? Porque... não vou prejudicar, eu não vou entrar em elementos... Você não pode falar isso, não. Não, mas não é Você não pode falar isso. Mas eu posso falar. Pedidinho maroto do Toffoli ali. Se fosse algo tão linear... não teria justificativo para o pedido de vista, que exatamente o pedido de vista significa o quê? Quero refletir mais sobre a questão, ora, em julgamento. Marotagem ou não, isso é o comentário do Paulo Leite. Meu comentário é assumido. A análise subjetiva do Paulo Leite. Não é subjetiva. Não foi. Não. Quais são os dados objetivos? Você vai falar que ele foi maroto? Eu vou te dizer de onde vem essa objetividade para falar. Não, a subjetividade. Eu vou justificar a objetividade. São pelo menos 46 anos de profissão, observando os movimentos que esses senhores fazem, a forma como eles agem, e me dá a tranquilidade para dizer que tem marotagem nesse pedido de vistas. Mas continua sendo subjetivo, Paulo. Os 46 anos de profissão dele, que eu não tenho. Me dá tranquilidade para dizer. Eu tenho que respeitar a opinião dos mais velhos. Claro. E não é só porque é mais velho, não. É porque observou durante muito tempo a forma como esses senhores se comportam. Mais uma vez, a gente vê o indicativo de uma... Deixa pra lá. Não, vamos lá, Paulo. Todo julgador tem direito de pedir vista quando ele quer refletir. Claro. Marotagem ou não marotagem, tem direito. Isso é direito do julgador até mesmo para decidir com maior convicção. O uísque do Toffoli hoje vai ter justificativo. Meu Deus do céu, amado Senhor! Deixa eu trazer participações aqui sobre esse tema. O Wagner Freitas falando o seguinte, sou contra regalias para quem comete crime e tem nível superior de formação. Muito pelo contrário, se você tem nível de instrução maior, tem ainda mais capacidade intelectual para fazer as coisas certas. Quem fala que também é o Neto do Planalto, pessoa com diploma de curso superior, devia ter uma pena maior, na minha opinião, por ter mais estudos e mesmo assim cometer um crime. Então o pessoal comentando sobre o assunto. Exatamente, é o que a Carol pontuou, que aí a pessoa já tem um nível de discernimento, uma bagagem de ensino, de estudo, que leva para a presunção de que ela pode refletir mais antes de cometer um ilícito. E também nós temos uma questão consequencial para ser abordada aqui. Esse tempo que você fica preso de forma provisória, ele é diminuído da pena final. Então você imagina a distorção que esse sistema, que essa prisão especial causa. Você está lá preso antes do trânsito em julgado, numa cela especial ou num quartel. Então você está lá tendo esse privilégio, repito que é privilégio. Então, muitas vezes, o tempo que você fica preso de forma provisória vai fazer com que sua pena seja reduzidíssima. Ou seja, já cumpri tudo de forma provisória. Ao passo que a pessoa que não tem um diploma de curso superior, ela vai, desde o início do cumprimento, ainda que de forma provisória, ficar junto com os presos comuns. E às vezes não vai ser nem condenada. Pode acontecer. E tem esse ponto ainda, e pode nem vir a ser condenado. E com um detalhe, aquele que tem nível superior, não estou dizendo que seja uma regra, mas é uma observação, ele tem maiores condições de ter advogados mais eficientes que podem protelar o tempo de permanência dele na provisória. Ou seja, quanto maior... Exatamente, não estamos falando que é a regra. Não é regra, não. Tem condições de pagar um corpo jurídico, um corpo técnico... Para lhe sustentar na provisória. Para que você vá postergando aquilo ali e você fica lá na provisória, lá no quartelzão. Pronto, aí você fica lá no quartel. E ao passo que aquela pessoa que não tem o diploma e nem tem recurso para poder bancar um bom escritório de advocacia, você tem já o trânsito em julgado rapidamente e você vai conviver ali
com os presos comuns. No Brasil até já gastaram dinheiro para reformar a prisão em Polícia Federal. Tinha lagosta. Eu não vou nem falar. Vai, vambora. Mas isso é fato público e notório. Esse aqui não é achismo. Segue lá, Pelota. Você fala lagosta, é fato público e notório. Siga lá, Pelota. Siga lá, Pelota. Doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, está aqui com a gente no Central toda segunda-feira, hoje então falando sobre essa decisão aí de manter ou não a prisão especial para brasileiros com curso superior. Professora, advogada, especialista em direito eleitoral, Luciana volta na semana que vem. Lu, obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Boa semana. Até a próxima